Você sabia que existe uma história em quadrinhos que o Asterix luta contra o coronavírus? Não é piada, não é fake news, essa história existe de verdade. Então, vamos investigar que história é essa. Olá, eu sou Andrei Bedene, detetive de desenhos. Nos últimos dias, muitas pessoas estavam me marcando em posts que falavam que os Simpsons previram o coronavírus. Provavelmente vocês devem ter visto algum tipo de montagem sobre isso, como nessa montagem que está circulando na internet já faz mais de um mês. E a essa altura, eu acho que todo mundo já ficou sabendo que isso é falso. Essa imagem é uma montagem. As primeiras 3 cenas são do episódio Marge vai para a cadeia, que é o episódio 21 da 4ª temporada, que foi lançado em 1993. Mas a última cena, que aparece ali um repórter, num jornal de TV, essa cena aparece no episódio 6 da 22ª temporada, que foi lançado em 2010. Pior, na cena original não tem nada de coronavírus, só aparece escrito Apocalipse Miau. Já no episódio que parece ser o coronavírus, na verdade a história é a seguinte: a cidade de Springfield é atingida pelo Osaka Flu, ou gripe de Osaka, que seria transmitida por caixas vindo do Japão pelos correios. Os moradores de Springfield, eles veem uma propaganda na televisão de um novo espremedor de suco de laranja, então eles decidem comprar o produto, só que esses produtos vêm do Japão. E aí, um dos empacotadores, ele tá gripado, ele espirra sem querer dentro da caixa, aí a caixa fecha, e quando os produtos chegam pelos correios, os personagens começam a abrir as caixas e acabam infectados. Enfim, a gente tem que tomar cuidado com as notícias porque, infelizmente, a internet hoje em dia tá cheia de fake news. E o pior é que qualquer coisa que acontece hoje em dia já aparece em montagens dizendo que os Simpsons previram isso ou aquilo. Mas e o Asterix? Ele previu o coronavírus? Bom, no caso do Asterix é diferente porque não é uma montagem. A história existe de verdade. Ela acontece na edição 37, Asterix na Itália, ou na versão em inglês, o título é Asterix e a Corrida de Carruagem. E antes de mais nada, vamos lembrar que Asterix é um personagem francês inspirado no povo gaulês, e os gauleses, eles moravam na Gália, região que hoje corresponde ali de grosso modo à França, algumas partes da Bélgica, uma parte da Alemanha, o norte da Itália. E outra coisa importante, as histórias do Asterix, elas se passam mais ou menos ali no período de 50 anos antes de Cristo. O Asterix mora numa vila fictícia no noroeste da Gália, a única região que ainda não foi conquistada por Júlio César. Esse você deve lembrar, o famoso líder romano. Então, o Júlio César, ele quer dominar a aldeia ou a vila que o Asterix mora, só que o Asterix e o Obelix, eles sempre lutam e sempre vencem o Júlio César. Inclusive, você deve lembrar que o Asterix toma uma poção mágica que dá superpoderes. Enfim, o Asterix e o Júlio César, eles têm essa rixa, então agora podemos voltar para a história do coronavírus. Tudo começa quando o Bífidos, que é senador de Roma, ele começa a ser acusado de corrupção. O Bífidos, ele está sendo acusado de desviar dinheiro público das estradas de Roma. Basicamente, o povo pagava impostos, e esse dinheiro dos impostos, ele deveria ter sido usado para a reforma das estradas e para a reforma das ruas. Mas o dinheiro sumiu. E aí o povo, ele começa a reclamar que as estradas estavam em más condições, que as estradas estavam cheias de buracos, começam a cobrar dos políticos explicações, começam a cobrar: cadê o dinheiro, cadê as reformas, onde é que vocês vão arrumar essas estradas? Aí, para tentar fugir das acusações de corrupção e tentar fazer o povo esquecer dessa história, o Bífidos decide organizar uma corrida para provar, que as estradas de Roma são boas, que elas estão em ótimas condições e não precisam de reforma nenhuma. Aí eles organizam a competição e, como teria um prêmio, isso atrai cocheiros e corredores de toda a região. Só que o Júlio César, ele diz que eles precisam dar um jeito de fazer algum romano ganhar essa corrida. Porque, sabe, seria muito vergonhoso para os romanos perderem a corrida para os gauleses. E é nesse contexto que surge o personagem Coronavírus. Ele era um famoso corredor, campeão de várias corridas, era admirado pelo público, era cheio de fãs. Então ele chega, para a corrida como o
grande favorito. Mas quem também aparece para competir é o Asterix e Obelix. Bom, para resumir a história, acontece o seguinte: no meio da corrida, o verdadeiro coronavírus ele desiste porque ele descobre que o seu fiel escudeiro, o Bacillus, ele estava trapaceando e sabotando os adversários. Então ele diz que se sente muito decepcionado com tudo isso e está fora da corrida. Só que depois, um corredor mascarado aparece competindo como se fosse o coronavírus. Aí no final, o Asterix e o Obelix eles ganham a corrida e é revelado que quem estava ali competindo, correndo disfarçado de coronavírus era o Júlio César, porque você sabe, né? Seria vergonhoso demais para os romanos perderem para os gauleses. Enfim, esse é o contexto, essa é a história e como vocês viram, Asterix não previu o coronavírus. Chega a ser meio bizarro, né? A coincidência de tipo essa história se passar exatamente na Itália e o principal vilão dessa história se chama coronavírus e como a gente tem acompanhado as notícias, a Itália é um dos países onde está tendo mais casos de coronavírus. Então assim, eu concordo que é meio estranho, tipo, um tanto nome no mundo para você dar para os personagens e aí você vai lá e escolhe coronavírus. Não parece estranho? Bom, parece estranho, mas calma, existe uma explicação. Bom, primeira coisa que você precisa saber, dentro das histórias do Asterix, existe uma divisão nos nomes dos personagens para separar quem são os romanos e quem são os gauleses. Os personagens romanos, eles costumam ter um nome com sufixo "us", por exemplo, Brutus, Tullius, Claudius, Julius. Já os personagens gauleses, eles costumam ter nome com sufixo "ix", por exemplo, Asterix, Obelix, Ideia Fix, Senhora de Canonix. É lógico que existem exceções, mas assim, no geral, essa regra se aplica para vários personagens. Com isso, a gente vai para o segundo ponto, que é o seguinte: Asterix é uma série que, historicamente, sempre brincou com nomes de doenças. Por exemplo, nessa mesma história tem o personagem Lupus, e no caso, Lupus é uma doença autoimune. Então perceba que o personagem, ele se chama Lupus, o nome dele termina com "us", e ele é um personagem romano. Outro exemplo, tem uma história que foi publicada em 1970, chamada Asterix entre os Helvéticos. E nessa história tem um personagem chamado Enxaquecos. Então esse seria o motivo de ter um personagem chamado Coronavírus. Que aliás, na história, o coronavírus ele tem um fiel ajudante chamado Bacillus. Que no caso, Bacillus, né, são um gênero de bactérias que tem formato de bastonetes e algumas podem até provocar doenças. E voltando lá no começo da história, né, tem o senador, o Bífidos, que é acusado de corrupção. Bífidos é o nome de um outro gênero de bactérias, comum de serem encontradas no intestino humano. Então, resumindo, o Asterix não previu o coronavírus e o nome é só uma baita coincidência infeliz. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrevam no canal e lembrem-se, caso tenham algum mistério em desenhos animados para resolver, falem com Andrei Bedeni, detetive de desenhos.